Eu era a pessoa mais insuportável que eu já conheci na minha vida. Eu não me aguentava. Então, depois que eu fiz a formação em análise comportamental, eu entendi que eu não precisava ficar no meu adaptado o dia inteiro, senão eu não ia ter energia para ser quem eu sou. Sejam muito bem-vindos a mais um Palmas para você. E o meu convidado de hoje é o Matheus Pimentel. Muito bem-vindo, Matheus. Me conta quem é o Matheus. Nossa, que pergunta profunda. O Matheus é uma pessoa extremamente apaixonada pela família, apaixonado pelos seus amigos e que tem como missão de vida ser ferramenta de Deus na Terra aqui para prosperar em vida de outras pessoas, ajudando elas a se desenvolverem como profissionais e como pessoas. Meu Uau. treinamento todo vai para a área profissional, mas elas acabam sendo um pouquinho transformadas na área pessoal também. E na verdade tem que ter equilíbrio, né? Tem que ser sistêmico, né? Sim. Conta para mim com o que você trabalha. Então, eu faço múltiplas coisas. Eu sou engenheiro de formação, pós-graduado em alta performance, mas a minha vida toda ela foi baseada em pessoas. Eu adoro pessoas, adoro desenvolver pessoas, adoro comunicar com pessoas. Eu sou o cara da galera. A minha experiência profissional ela vem de hospital, faço gestão hospitalar desde 2011. Eu participei da construção de um hospital filantrópico, que é o Juta Batista, que é um hospital lá em Botafogo, na zona sul do Rio, que opera crianças carentes com problema de coração. E a construção toda foi com dinheiro de doação. Então foram mais de 100 milhões de reais para construir um hospital que operava criança carente. Então esse é o projeto da vida da doutora Rosa Célia, que eu pude participar, tive a honra de entrar lá, meu primeiro emprego, e com 24 anos eu virei gerente do hospital. Na época eu acho que eu era o gerente mais novo do país. Bem jovem. E assim, foi um orgulho para mim. Depois eu fui para a maior empresa de saúde da América Latina e tô lá desde então. Porém, a minha experiência toda de gestão, esses mais de 10 anos de gestão, mais de 10 anos na engenharia hospitalar, é, não preenche o vazio que eu tenho de lidar com pessoas e desenvolver pessoas. Então, desde 2018, eu venho construindo, venho montando, venho compilando, venho aprendendo, venho estudando, para que hoje, em 2025, eu consiga compilar e ter um produto que é uma mentoria. Então, toda empresa ela tem o nível tático, operacional e estratégico, e eu capacito as pessoas para assumirem a função tática de maneira excelente, que elas fiquem excelentes gestoras, excelentes supervisoras, excelentes coordenadoras, mesmo que elas sejam muito técnicas e pouco de pessoas, eu ajudo a equilibrar processos e pessoas. Você vai colocando cada coisa no seu lugar, Sim, né? sim. A pessoa certa, entender, né? Ter as pessoas certas nos lugares certos, né? Não dá para pôr uma pessoa que é comunicativa num lugar que tem que ser mais estratégico. Então, é entender, né? Sobre pessoas faz toda a diferença, né? E muda a empresa, né? De Total, forma geral. total. Eu falo para todo mundo que todos nós somos seres únicos, né? A gente é formado pelo que a gente herdou dos nossos pais, pelo que a gente viveu e pelo que a gente aprendeu. Mesmo se formos gêmeos, né, da mesma placenta, a gente aprendeu diferente, viveu diferente. Então nós temos que ser considerados como seres únicos. E pegar esse ser e colocar ele na posição errada dá muito problema e aumenta o turnover, aumenta o absenteísmo e todas as potencialidades que tinha essa empresa, potencialidades que tinha essa pessoa dentro da empresa são jogadas no lixo. E entender sobre isso faz toda a diferença no desenvolvimento, né? No sucesso da empresa, né? Com certeza. Entender como que funciona o processo, entender de pessoas e organizar, né, toda essa gestão. Conta um pouquinho para nós sobre isso. Então, toda empresa ela é baseada em dois processos: pessoas e gestão. O que a gente está acostumado a ver são pessoas que são excelentes no operacional, são excelentes técnicas, e quando são colocadas na posição de gestão, elas acabam ficando perdidas. E aí eu sempre faço a pergunta, tá, qual é a sua formação? Ah, sou engenheiro, sou arquiteto, sou advogado, sou médico, tá. Quanto tempo você estudou a sua formação? Ah, eu estudo há 15 anos, eu estudo há 20 anos, eu estudo há 30 anos. Beleza, e comunicação? Quanto tempo você estudou? Hã? E pessoas, você estudou quanto tempo? Hã? E análise de comportamento? Hã? Então, assim, a ideia é fazer exatamente o equilíbrio entre pessoas e processos. A gente sabe que as empresas não são ONGs normalmente, são empresas que precisam ter lucro. A função de uma empresa é ter lucro, mas não adianta apenas ter o lucro se você não consegue desenvolver pessoas, se você não tem uma sucessão de qualidade, se você não tem uma empresa que tem pessoas de qualidade para se tornar perene.
Se a empresa não se tornar perene, se a empresa é só baseada em resultado, acaba que as taxas de gestão de pessoas e processos, elas acabam ficando muito ruins. Como que foi esse processo de você abrir a sua mentoria e começar a fazer esse trabalho? Então, vamos lá. 2017 para 2018 eu quebrei. Quebrei na pessoa física num montante muito alto. E aí eu tava num momento que eu não tava bem de cabeça, tava num momento que eu tava meio deprimido. E eu falei, cara, tá faltando alguma coisa na minha vida. E estavam faltando algumas coisas na minha vida, na verdade. A primeira coisa que estava faltando era a minha proximidade com Deus. Eu tava bem afastado, não da religião, mas sim da minha conexão com meu Deus. E depois eu tava afastado do que eu mais amo, que eram pessoas. Eu tava tanto tempo focado só em hospital, em empresa, em negócio, em dinheiro, e que eu tava faltando o que me preenche, que é estar com pessoas, é prosperar com pessoas. Tava fugindo da sua essência, né? Exatamente. E assim, eu tive um convite de um amigo meu, falou assim, cara, eu vou fazer um curso, uma mentoria, você quer ir? Eu falei, cara, não tem dinheiro. Aí ele falou, cara, vem que eu pago, depois você me paga. E no caso foi o Método CIS do Paulo Vieira. Uau. E do Método CIS eu fui para a Febracis, fazer a formação em coaching. E na formação da Febracis que me deu o estalo que eu falei, cara, eu preciso criar o meu produto, eu preciso criar uma mentoria. Só que eu tenho um perfil comportamental muito dominante, muito conforme na área profissional. O meu natural é influente, dominante. Só que como eu sou muito perfeccionista, só que como eu quero ter o melhor resultado sempre por ter essa formação do mercado corporativo, eu não me sentia seguro, eu não me sentia tendo um produto de qualidade até agora esse ano 2025. Foi quando eu concluí a última matéria, foi quando eu concluí a última palavra, então hoje eu consegui concatenar um trabalho de 4 meses aí, onde a pessoa vai passar por tudo de comunicação e tudo de processos. E conta aí como que foi esse processo de quebrar no CPF aí. Olha, não é nada fácil você olhar para sua conta bancária e ver que você está quebrado, não é nada fácil você olhar para sua estrutura de vida e falar assim, cara, eu errei, eu vacilei e eu quebrei. Então a gente precisa ter um, um apoio de alguém que você consiga falar, que você consiga chorar, que você consiga não se colocar para baixo, porque a tendência é a gente olhar e falar, cara, eu sou uma merda, eu sou uma porcaria, mas não é isso. É literalmente que você não soube fazer certo com dinheiro, você não soube fazer certo com a sua vida. É recapitular o que errou, reajustar a rota, analisar a rota, reajustar a rota e fazer diferente. Então eu vi que eu estava quebrado, eu saí do aluguel, voltei a morar com minha mãe, renegociei dívida, renegociei com tudo, cartão de crédito, assim, eu negociei para pagar em 10 anos. Isso era 2019 para 2020. Eu negociei para pagar em 10 anos, e acabou que eu paguei em 3 anos. Em 2023 eu quitei tudo e voltei a ter liberdade financeira. É muito importante, né? Você olhar para aquilo, né? E focar na solução, né? Não no problema. Sim. Porque quando você foca na solução, você começa a ver perspectivas de mudança. E eu falo principalmente as pessoas normalmente que estão endividadas, ela foca muito na dívida, né? E quando você foca na dívida, parece que a dívida só faz crescer. Sim. E se você chegou a ter determinado valor de dívida, você tem condição de fazer muito mais que aquilo. E é isso que muitas das vezes a pessoa não enxerga, né? Então, como que foi para você enxergar que você tinha que, tipo, eu tenho que encarar isso? Então, assim, eu sempre fui uma pessoa de fazer. Eu sempre fui um cara que faz. Eu olhei pro problema, eu não tava bem de cabeça, mas eu olhei pro problema e falei, cara, eu preciso resolver. E foi quando eu sentei, botei tudo no papel, fiz a projeção, eu sei quanto entra, eu sei quanto sai, e eu preciso de X tempo para pagar para ter um conforto de vida, para continuar saindo, para continuar me proporcionando algum tipo de qualidade de vida. E foi isso que eu fiz. Então eu sentei com o meu gerente do banco, falei, ó, cara, me ajuda aqui, diminui juros, me acerta aqui. Falei com alguns amigos, ó, me ajuda aqui, vamos lá, vamos rodar. E é isso, eu comecei a fazer. Como eu tenho meu emprego fixo, eu sou bem valorizado no meu emprego, como eu tenho a minha empresa de consultoria, que eu continuo prestando consultoria, como eu tenho a minha mentoria, que eu continuei criando, construindo, eu sabia que mais cedo ou mais tarde eu ia resolver o problema. Você começa a ver também que tem outras possibilidades, né? Outras fontes de rendas para você buscar, né? Porque até então você estava ali olhando para um lugar e daí fala assim, nossa, eu tenho que pagar isso, mas eu só tenho isso. Sim.
E daí, quando você começa a olhar para aquilo, você começa a ver outras possibilidades, né? E daí parece que as coisas começam a vir para você, né? Com Porque certeza. você começa a caminhar e as coisas vão acontecendo e você vai prosperando, né? E coisa que você ia pagar em 10 anos, você pagou em 3. Sim. Então, é muito importante isso, as pessoas que estão nos assistindo entender isso, né? Porque muitas vezes você está endividado e você olha para a dívida e a dívida só cresce. Parece que aquilo, mentalmente, né? Aquilo é muito grande. Eu acho que o primeiro passo é você assumir que você não é perfeito. Então, assim, eu tô cheio de dor, eu sou uma porcaria. Não, 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 não. Para com isso, para de levar para esse lado emocional. Você faz alguma coisa errada porque você não sabe fazer certo. Se você soubesse fazer Exatamente. certo, você faria certo. Então, você olha para o problema, tem que olhar ele, cara, o que que eu preciso aprender para resolver esse problema? Quem que pode me ajudar? Quem que eu posso trazer de fora para me ajudar? Eu sei que muitas pessoas não conseguem ter essa visão, mas a visão ela precisa ser clara e objetiva. Eu tô com um problema de dinheiro, quem entende de dinheiro para me ensinar? Eu tô com problema de saúde, quem é que entende de saúde para me ensinar? Eu tô com problema em matemática, quem é que sabe matemática para me ensinar? Qual YouTube eu posso assistir? Hoje tem muito acesso à informação, hoje tem muito acesso a tudo. Então, assim, eu sei que as pessoas às vezes ficam paradas no problema Trava, e né? quando elas estão paradas nesse problema, parece que você só enxerga o problema. É tipo aquela brincadeira do Fusca Azul, já brincou? Quando você vai brincar da brincadeira do Fusca Azul, você olha pra rua, só tem Fusca Azul, porque Não, você tá focado naquilo. eu falo muito isso. A mulher, por exemplo, eu grávida, parece que quando você sai na rua, você só vê mulher grávida. Você tá querendo comprar um carro. Parece que você não olhava para aquele carro. De repente, aquele carro só aparece aquele carro na rua. Então, aonde você foca, expande, né? Sim, sim, com certeza. E me conta mais aí desse processo, dessas mentorias, como que foi essa transformação, como está sendo esse Então, desenvolvimento. a transformação ela vem geralmente muito mais pra mim do que meu mentorado, na verdade. Porque assim, as pessoas vêm pra mim falando assim, Matheus, eu tô ferrado, eu tô precisando melhorar, vou ser demitido, coisa do tipo. E quando a gente faz a anamnese logo no começo, faz a análise comportamental, né? A gente utiliza lá as ferramentas que a gente tem de análise comportamental. Geralmente o buraco é mais em cima, não é mais embaixo. Geralmente é um detalhe que a pessoa tá passando, porque ela é uma pessoa introspectiva e estão colocando ela numa posição de falar em público, ou ela é uma pessoa falante que nem eu e colocam ela só pra ficar na frente do computador, ou ela foi muito técnica a vida inteira e não sabe o que é gestão. Então, a gente precisa passar pelo beabá da gestão, desde como criar uma meta, até você criar planilhas financeiras, até você criar um dashboard no Power BI, até você construir uma ferramenta de análise, tanto de processos quanto de pessoas. E você, quando você junta essas duas coisas, fica muito difícil o teu resultado não ser bom. Eu tenho alguns exemplos. Eu tenho um mentorado meu que terminou a mentoria comigo semana passada e ontem foi promovido. Uau. Assim, é o Matheus? Não, 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 não é o Matheus. É um processo. Eu falo pra todo mundo, eu sou um dos poucos mentores barra coach que eu falo, meu processo é insuportável. Você quer estar comigo, você tem que querer muito, porque é chato pra caramba, cara. Vai fazer exercício pra caramba, vai ler livro pra caramba, vai assistir filme pra caramba, vai ouvir eu falar 2, 3 horas na tua cabeça toda semana. É chato pra caramba. Vai ser Mas se você. cobrado de Sim. tarefa. Vai ser lotado de exercício, vai ser lotado de ferramenta, vai ser lotado de informação. Mas se você fizer o passo a passo, se você construir, se você aproveitar o percurso, você vai sair dali falando: caraca, Nesse tô pronto. processo que você teve aí, você teve algum cliente que você teve que demitir? Tive. Tive. Não gosto de falar isso, mas foi da geração Z. Geração Z, o pai do rapaz chegou pra mim e falou: cara, preciso da tua ajuda. Meu filho vai entrar no mercado de trabalho e ele é dessa geração que é uma geração que não tem a mentalidade nossa, que a gente foi construído de uma forma e a geração de outra que é mais liberdade, a geração de hoje que é um pouco mais de autonomia, eles querem um pouco mais de se sentir mais presentes e pertencentes. Então, começou comigo. E aí chegou atrasado, aí falta, aí não avisa, aí Não inventa tem desculpinha, comprometimento, aí não tem né? comprometimento. Aí eu tive que falar, cara, obrigado. Foi muito bom, porque assim, o meu trabalho, quem vende pra mim são meus clientes. Se o meu cliente passou por mim, não evoluiu, não cresceu, não foi promovido, não ganhou mais dinheiro, não abriu uma empresa, pra mim não adianta. Então, por isso que quando eu vou começar, quando eu faço lá na amnésia, no começo do processo, eu tenho um acordo muito sério, cara. Porque assim, você vai querer? Você tem que querer. Eu quero teu dinheiro, quero. Eu não sou ONG. Eu quero teu dinheiro, mas você quer participar do processo? O processo é chato.
Você vai ler, você vai estudar, você vai fazer assim, se eu vou brigar contigo, eu vou puxar a tua orelha. Então, assim, se o cara não quiser, eu não quero. Mas o cara tem que querer. Ou a menina tem que querer. Se não quiser, não funciona. Eu tava falando exatamente isso, porque uma das minhas convidadas que saiu aqui foi minha cliente. E ela falou, eu falei, eu sei que tem dia que você vai sair daqui com raiva de mim, não vai querer olhar na minha cara. E tá tudo bem. Mas eu quero resultado. E eu tive também clientes que eu tive que demitir, porque não vai, não quer se comprometer, não faz as atividades, não faz tarefa, não vai ter resultado. E quando a pessoa não tem resultado, quem que tá dando a cara para bater ali? Sou eu. Você. Não, por isso que eu malandramente, o primeiro livro que a gente lê é O Poder da Autorresponsabilidade do Paulo Vieira. Malandramente. Porque ali você tá mostrando, cara, o resultado é teu. Bom é seu, ruim é seu. Você tem que fazer. Você tem lá as 6 regras, você tem que absorver aquilo ali. Então, assim, se a pessoa não quiser, eu sou a primeira pessoa a tentar até não aguentar mais. Mas se eu tô percebendo que a pessoa não quer, eu falo, cara, não dá. Não dá, assim. E eu falo que eu tive uma cliente que eu demiti ela, que eu fiquei segurando. Ela falou assim, e ela chegou. Falei assim, não dá, não consigo, é muita leitura, é muito isso, muito aquilo. Falei, tá bom. Então, eu falei, que bom. Eu tava vendo que não tava indo. Aí agora ela chega pra mim e fala, Viviane, como me arrependo. Como eu me arrependo. Mas ela falou, mesmo assim eu tive resultado. Eu tive gente que teve comigo 2 sessões, 3 reuniões. Ele falou pra mim, cara, isso aí já resolveu pra mim. Eu falei, cara, não fala isso. É porque, assim, tem muita gente que é mentor, tem muita gente que é coach, que fala que 2, 3 meses vai resolver a vida, cara. E não. Eu sou formado em coaching e eu sei que os 2, 3 primeiros meses, eles são só, um empurrãozinho, é o primeiro engatinhar, é o primeiro caminhar daquela pessoa. Precisa comer muito feijão com arroz, comer muito capim pra gente poder ficar bom em alguma coisa. E é muito isso, né? Ter Sim, autorresponsabilidade, você com o seu cliente, né? sim, Porque você sabe como funciona o processo. sim. Não é do dia para a noite que a pessoa muda. E, assim, são muitas crenças limitantes, né? Muitas dores. E se a pessoa não conseguir olhar para aquilo e falar, eu vou fazer o que precisa ser feito, trava. E eu falo, e mesmo assim, ainda muitas das vezes, se a pessoa não trazer consciência, né, para o processo, ela não O se mundo, desenvolve. o mundo ele tá muito focado no imediatismo, né? Eu mesmo era muito assim. As pessoas querem o vídeo de 1 minuto e meio, as pessoas querem o resultado, querem o resultado, querem o resultado, sendo que o prazer do negócio está no processo. Então, se as pessoas forem pessoas de fim, não de processo, as pessoas muito provavelmente vão se sentir frustradas. Porque, assim, as equipes de alta performance, as empresas de alta performance, as pessoas de alta performance, elas não ficam chateadas se elas perdem no final. Porque elas sabem que elas deram o melhor de si o processo inteiro. Então, se chega no jogo final e eles perdem por serem superados pelo oponente, é porque o oponente treinou mais, mas eles deram o máximo de si. É por isso que as pessoas de alta performance ficam chateadas e tal, mas não ficam Não estressadas por se muito tempo. prende naquilo, Não, né? Não perde não. tempo com aquilo. E o objetivo é esse, é você se esforçar o processo inteiro. Porque se você se esforçar o processo inteiro, alguma mudança vai ter. E eu falo pra todo mundo, se eu tiver um milímetro de porcentagem de mudança na tua vida, o meu trabalho ele tá concluído. Porque o meu objetivo, ele é impactar pessoas, assim. Todo o meu processo, ele é de gestão. Todo o meu processo é de gestão. Mas a quantidade de pessoas que falam pra mim, cara, depois do teu processo eu virei um pai melhor. Eu não sou pai, eu não sei o que é isso. Ah, cara, depois do teu processo eu virei um esposo melhor. Pô, cara, depois do teu processo eu voltei a falar com meu irmão. Então, assim, são coisas que pra mim é intangível, mas são ações e são vitórias que pra mim são muito mais importantes do que o simples, aprendi a fazer um PDCA, aprendi a fazer um diagrama de Ishikawa. Beleza, isso é importante, mas a transformação pessoal na vida da pessoa é muito mais importante pra mim. Não tem comparação, né? Porque a pessoa, se ela não estiver bem com ela mesma, ela não consegue fluir no restante, né? Sim, E nós somos tudo, né? É família, é pessoal, é profissional, é o emocional, é o intelectual. E se você não tiver isso em equilíbrio, sua vida fica lá caindo. Sobe e desce, que é o que muitas pessoas acabam vivendo, né? E daí não tem resultado, porque você sobe, desce e a vida não vai.
E isso é muito importante, né? A pessoa entender que ela tem que trabalhar todas as áreas da vida, né? Para poder ter resultado. E para você que a maioria das pessoas que vêm para você são pessoas focadas no profissional. Sim, totalmente. Totalmente. O processo todo é profissional. Todinho. E quando elas descobrem que, na verdade, aquilo ali é. Tudo começa lá. Eu falo que o primeiro passo da mentoria para ser de sucesso precisa ser análise comportamental. Independente do processo que você faz de análise comportamental, se é o Enneagrama, se é o DISC, se é o MBTI, se é qualquer um que funciona, que seja validado, você começa a ter o primeiro passo para você entender a pessoa. E quando a gente faz lá a devolutiva, quando a gente faz a análise dos gráficos, a pessoa fala: Meu Deus, você é um bruxo. Não é um bruxo, é porque aquilo ali reflete muito a pessoa. E a gente, a partir dali, a gente começa a lidar a tratativa com a pessoa. Se a pessoa é mais dominante, eu tenho que ser mais objetivo. Se a pessoa é mais estável, influente, eu preciso ser um pouco mais emocional. Se a pessoa é conforme, eu preciso dar muito dado. E aí você começa a alinhar, a se alinhar com a pessoa. Porque assim, a comunicação, ela é toda baseada no outro. É como o outro se sente, não é o que você fala, não é a tua postura corporal, a microexpressão facial. Isso compõe a comunicação, mas a comunicação ela é basicamente como o outro se sente. Então, se você fala uma coisa e o outro fica mal, perdeu. E isso é muito importante, né? Nós temos que saber o que a gente está comunicando, né? Tem que saber comunicar bem. E muitas das vezes a gente fala algo, você entende que você falou de uma forma e a pessoa entendeu totalmente diferente. O comunicador faz tudo diferente, né? Se ele não souber comunicar de forma assertiva, o resultado se perde, né? Todinho. E é mais pra isso, assim, a gente tem algumas ferramentas que são, tipo, a duplo check. Eu sempre, quando eu tô falando alguma coisa, eu falo muito rápido, eu penso muito rápido. Mas quando eu tô falando alguma coisa, eu percebo que a pessoa já tá envergando o olho, tá virando a cara. Eu falo: Tá, você entendeu o que eu falei? Eu consegui me colocar da forma. Tá, o que que você entendeu que eu falei? Aí a pessoa repete, eu falo: Não, é isso aí. Eu, não, opa, não é por aí não, é por outro caminho. E aí a comunicação é sobre o outro. Então, se a gente tá comunicando e o outro não tá entendendo, um abraço, não tá fazendo comunicação. Muito bom. Nossa, é muito interessante, né? Você entender uma pessoa que veio ali da área da engenharia, de processos e tudo mais, e tá ali vendo a transformação do ser humano, né? É gratificante isso, né? Você vê a pessoa se transformar. A vida se transforma de forma geral, né? Completamente, assim. Eu sou engenheiro, técnico, totalmente matemático. Só que desde criança minha mãe fala, cara, que eu tenho um coração enorme. Então eu sempre fui de pessoas, mas como a vida me levou para essa área de engenharia, eu acabei me tornando um cara muito técnico também, muito, muito objetivo. Só que assim, a minha vida ela foi caminhando para minha vida praticamente toda foi dentro desse hospital. Eu saí de lá em 2021. E aí eu sempre faltou alguma coisa. Sabe quando você tá com um espaço vazio no teu coração? Sabe? Você, pô, beleza, você reconectou com Deus, você, pô, tá namorando, você tá bem com a família, tá com a mãe, você joga bola, tem amigo e tal, mas tá faltando alguma coisa? E aí, nesse tá faltando alguma coisa, eu comecei a buscar. Fiz terapia, fiz coaching, fiz mentoria, fui em palestra, não sei o que. Aí eu falei, cara, até que depois desse curso lá em 2018, deu estalo. Eu falei, caramba, tá faltando eu conectar com as pessoas e eu conseguir, através das ferramentas que eu conheço, ajudar as pessoas a se sentirem bem, a se sentirem seguras, a se sentirem prósperas ou capazes de realizar alguma coisa grande. E até mesmo se conectar com você Sim, mesmo, né? sim, com E certeza. como que você trabalhou, que você falou que você é muito perfeccionista. Sou. Como que você Profissionalmente. é hoje? Então, o meu perfil comportamental ele é influente dominante. Então, eu normalmente eu sou muito comunicativo, sou muito brincalhão, sou da galera. Só que quando eu vou pro meu adaptado, eu fico conforme dominante. E aí eu era a pessoa mais insuportável que eu já conheci na minha vida. Eu não me aguentava. Então, depois que eu fiz a formação em análise comportamental, eu entendi que eu não precisava ficar no meu adaptado o dia inteiro, senão eu não ia ter energia para ser quem eu sou. Então, assim, eu optei, eu durante muito tempo, eu fui essa pessoa insuportável, porque eu tinha 24 anos e era gerente de um hospital, Você começou muito cedo, onde as né? pessoas de carreira tinham 24 anos, 25 anos de carreira e eu tinha 24 anos de vida. Então, eu me coloquei numa posição de que eu falei assim, ó, eu preciso ser perfeccionista, eu preciso ser detalhista, eu preciso ser chato para poder mostrar autoridade.
E aí, eh, eu era muito eu não me suportava, já falei isso algumas vezes. Até que teve um diretor meu que sentou comigo e falou: "Cara, eu te conheço. Por que que você não é pessoa da rua dentro do trabalho?" Aí eu falei: "Eu sou". Ele: Hum. "Tá brincando, você não é pessoa da rua no trabalho. Por que que você não mistura um pouco? Eu sei que você precisa entregar resultado, eu sei que eu te cobro muito, eu sei que você precisa, mas cara, você é um cara tão maneiro, você ajuda todo mundo, você conversa com todo mundo, sabe da vida de todo mundo, brinca com todo mundo, ajuda, constrói". Aí eu falei: "Não é possível que eu possa ser eu". Aí Você foi estava saindo da sua essência, né? eu falo que eu vesti uma capa, eu vesti uma fantasia como se eu fosse um ator. Aí por eu desempenhar esse papel, acabava toda a minha energia. Aí no final do dia eu não tinha energia pra nada. Então não tinha energia pra estudar direito, não tinha energia pra sair com os amigos, e isso foi me deprimindo, 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 até que chegou no estopim aí em 2018, 2017. É, quando você deixa de ser você, né, a vida parece que vai esvaindo. E Vai. aí tá a razão do vazio que você sentia, né? Sim, sim, com certeza. E o que que você diz para essas pessoas que são perfeccionistas e vive ali, nunca nada tá bom, nunca é perfeito? Como que faz para flexibilizar Para. isso e conseguir? Eu falo: "Para. Para. Minha sábia mamãe falava que assim, ó: "O feito é inimigo do perfeito". Porque assim, se você a ideia, ela é muito da regra de Pareto. A regra de Pareto fala que é os 20% que causam os 80% de resultado. Então, se você ficar focando no 100% de resultado, você nunca vai fazer nada. Você sempre vai ficar parado numa vírgula, você sempre vai ficar parado num projeto que não iniciou, você sempre vai ficar travado em gravar o vídeo perfeito, em escrever o melhor livro, e você não é melhor, você tem que se botar no seu lugar. Você não é perfeito, você tem um monte de erro, você vai fazer merda, vai falar merda, e vai errar, vai tratar alguém mal, e tem que estar tudo bem com isso, assim. Então, a gente precisa ter a ciência de que a perfeição, ela é algo que faz a gente travar, ela é algo que faz a gente não prosperar e é algo que faz a gente não seguir em frente. Porque a gente fica focado naquele pontinho onde tem uma estrada inteira pela frente que você pode, se permitir viver, se permitir passar e se permitir errar também, porque errar é normal. E não se sentir tão frustrado e não ter tanta dor quando você vacila ou quando você erra. É muito importante a pessoa entender isso, né? Porque a energia vai esvaindo, né? Porque você tá focando a energia no lugar errado. Daí você fala, preciso fazer perfeito, preciso melhorar, e nunca tá bom o suficiente. E a pessoa, cada vez mais, ela vai mirrando, né? Eu falo que a pessoa vai mirrando, porque ela tá deixando de ser ela. E eu falo, a pessoa que é muito perfeccionista nunca vai estar bom e acaba virando um procrastinador, porque daí eu não vou fazer porque não tá bom. E a pessoa não vive, né, fica ali travada mesmo. E aí depois no final fala: "Puxa, eu podia ter feito isso, puxa, eu podia ter feito aquilo", e por que que não fez, E assim? e fica muito frustrada, né, Sim, porque às vezes vê pessoas com num patamar abaixo dela, fazendo muito mais que ela e tendo muito mais resultado, né. sim. E aí a diferença de quem alcança para quem não alcança é que quem alcança fez. E você vai errar. Eu tenho um mentor que eu tive, que é o Zé André, ele é, pô, formidável, eu sou apaixonado por ele. Ele fala uma frase que é muito legal, ele: "Mateuzinho, bala de pistola, bola de canhão". Eu falo: "Que é isso?" Ele: "Cara, começa pequeno, depois cresce. Vai errar, vai atrapalhar, vai fazer besteira, vai emitir uma nota errada, vai falar alguma coisa que não, mas vai, porque daqui a pouco você tá dando tiro grande". E é sobre isso, né, aprender a perguntar, né, eu falo que eu quando comecei a trabalhar, eu tinha vergonha de perguntar quando eu não sabia as coisas. E eu ficava ali às vezes, falava: "Meu Deus, e agora?". Daí quando você aprende que quem faz pergunta consegue evoluir muito, você muda tudo, né. Com certeza. Eu quero que você deixe para nós um recado final para quem está nos assistindo. Pronto, um recado final. Tá, pessoal, se vocês estão achando que a vida de vocês está difícil, provavelmente tá. Não vou falar que não tá, provavelmente tá. Mas independente do problema que você esteja, tem solução. Seja financeiro, seja estético, seja de saúde, seja familiar, tem solução. Então, converse com alguém, procure ajuda. E se você tiver com problemas profissionais de gestão, se você é um cara excelente técnico, mas precisa melhorar a gestão. Se você já é gestor, mas o resultado tá ruim. Se você quer se tornar um gestor, me chama lá nas redes sociais. Meu Instagram é @o_Mateus_Pimentel, Mateus sem H. Eu tô à disposição aí pra gente conversar. E aí, com uma vasta experiência, né?
com 24 anos já era diretor, já estava ali gerindo Voando. e é justamente sobre isso, né, você estava ali num patamar que você com 24 anos, tá ali com pessoas muito mais velhas e isso é um desafio muito grande, né. Sim. Então, muitas das vezes você tá aí olhando, fala assim: "Nossa, tem gente com muito mais potencial", mas se você não enxergar o seu potencial, as pessoas de fora não vão É, enxergar, né. se você não acreditar em você, ninguém vai. Começa com você mesmo. É sobre isso. Palmas para você, Matheus, pela sua Obrigado. entrega, por tudo que você trouxe aqui, os ensinamentos que eu acredito que vai transformar muitas vidas. Palmas para você que está nos assistindo e palmas para Deus, né, que esteve aqui e nos fez de instrumento na vida dele aqui para ajudar outras pessoas com aquilo que nós já aprendemos e já transformamos na nossa vida. Amém, amém. Gratidão pela sua entrega. E vamos terminando aqui mais um palmas para você. Não esqueça de curtir, compartilhar, comentar. Coloca aí o que você gostou nesse podcast, o que você acha que pode melhorar e o que a gente pode fazer de diferente por você. E Deus abençoe a sua vida e gratidão e um grande beijo.